Pro estudo do NSS tem que ler a Lei 8.112, né? A Lei 8.112, servidores federais. Sobre conteúdo de férias, começa no artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos no caso de necessidade do serviço, ressalvadas hipóteses em que haja legislação específica. As férias foram criadas para possibilitar que o funcionário público descanse e, quando retornar ao trabalho, possa dar melhor de si ou ao seu serviço depois de um ano de trabalho. O funcionário público já se encontra esgotando nas relações com o serviço, com o público em geral, com os próprios companheiros, desestimulado no trabalho. Precisa de um maior descanso para voltar remoçado. Palavra estranha, remoçado. As férias são um justo descanso que a Constituição obriga seja concedido ao trabalhador uma vez por ano, embora ele não trabalhe nesse período de férias, ele receberá normalmente como se estivesse trabalhando em todo o seu salário do mês. Serão 30 dias corridos, não desconta nem domingo nem feriado para o funcionário público descansar, gozar e do ócio. O gozo das férias é obrigado e o DASP, em sua formulação número 142, insiste que o período de férias transferido terá de ser pago integralmente dentro do ano seguinte àquele que se refere. Aliás, expressamente, o Estatuto proíbe a acumulação de férias. Somente houver necessidade inevitável de serviço e que as férias poderão ser acumuladas. Mesmo assim, nunca por mais de 2 anos. Súmula 1. Para o primeiro período do aquisitivo de férias será exigido 12 meses de exercício. Veja que o Estatuto para a aquisição do primeiro direito de férias exige que o servidor público tenha trabalhado exercitando os 12 meses e esse cuidado se deve ao fato de que muitos funcionários mal entraram para o serviço público e já tiraram alguma licença, afastando-se. Nesses casos, não farão jus às férias, porque não estarão no efetivo exercício das funções. Súmula 2. É verdade levar em conta as férias a qualquer falta de serviço. Nenhum funcionário poderá faltar ao serviço, combinar com seu chefe para aquela falta ser contada como férias. Falta é falta, não é férias. Não pode ser compensada com férias. Súmula 3. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. O parcelamento de férias tanto pode ser do interesse do servidor, como da própria administração pública do servidor, porque poderá conciliar seus períodos de férias com as férias escolares, com seus planos de viagens ou outros compromissos familiares ou sociais da administração, porque o fracionamento da ausência do servidor permitirá melhor organização de sua substituição e da continuidade dos serviços. Assim, sempre que somar o interesse do servidor e o interesse da administração pública, as férias do funcionário poderão ser parceladas e o fracionamento, porém, nunca poderá superar as 3 etapas. O tempo de férias é bem longo. Curioso notar que a lei não impõe limite mínimo para cada etapa, tanto poderá ser 3 etapas de 10 dias, 2 etapas de 15 dias, ou de 20 e 10, ou até mesmo 3 etapas de 16, 7 dias. Interessante. Artigo 78. O pagamento de remuneração de férias será efetuado em 2 dias antes do início do respectivo período de férias, observando o disposto no súmula 1 deste artigo. Ótima concessão ao funcionário público. O dinheiro do mês em que estará as férias não virá normalmente no fim do mês. No começo do mês seguinte, a administração pública pagará o vencimento daquele mês 2 dias antes de o funcionário entrar em férias. Claro que vem a dureza depois, já que no fim do mês também não terá o dinheiro para receber, pois já o recebeu adiantado. Súmula 1 e 2 do artigo 78 revogado. Súmula 3. O servidor exonerado de cargo efetivo ou em comissão receberá a indenização relativa ao período de férias que tiver direito e ao incompleto proporção de uma dose de 1 a 12 avos por mês do efetivo exercício em fração superior de 14 dias. A exoneração não é punição, e o servidor exonerado apenas saiu do serviço público ou porque pediu, no caso do efetivo, ou porque cessou sua relação de confiança com o chefe, que teve o poder de nomeá-lo para o cargo em comissão. Assim, se ele não está sendo punido, não deve perder as férias de proporcionais.
O direito aqui, conferido à semelhança ou a todo trabalhador comum, uma vez expedido, faz jus às férias não gozadas em dinheiro, contando-se também as férias proporcionais, ou seja, o período inferior a um ano, que, por não ter sido completado, impediu-lhe conquistar-se novas férias, devendo então receber proporcionalmente. Súmula 4. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Súmula 4 define que a remuneração que servirá de base para os cálculos do salário que o servidor ganhava ao tempo em que foi exonerado. Nada mais justo é que, normalmente, já que quando sai exonerado é feito o acerto de contas e ele receberá as férias proporcionais. Súmula 5. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso X, V e I do artigo 7 da Constituição Federal quando a utilização do primeiro período. O inciso X, V e I 17 acima mencionado concede ao servidor o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que um salário normal. Acabei com essa página aqui. Continuando aqui. Quase acabando as férias. Às vezes as férias são parceladas e o servidor goza de 15 dias numa época, depois os outros 15 dias podem ocorrer ainda que ele dele mesmo requerer o gozo de apenas 20 dias, deixando o resto para depois. Assim, se as férias forem parceladas, quando o servidor receberá um adicional de férias, a resposta é literal da lei. Está escrito lá quando da utilização do primeiro período, ou seja, ele ganhou um adicional de férias quando ele fizer férias. Só que mesmo se for separada, ela é nas primeiras férias e ela já recebe, a pessoa já recebe para outra segunda-férias também. Eu acho que é isso que significa, né? Vamos ver. O servidor que o repara direta ou permanentemente com raio-x 79, as substâncias assertivas goza de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese é a acumulação. Nenhum favor do estatuto, o infeliz que trabalha em tais atividades perigosíssimas expõe sua vida e saúde à radiação. Precisa de um descanso maior para que seu sofrido organismo se recupere. É tão necessário tal afastamento de férias que esse funcionário não pode acumular férias em nenhuma hipótese gozo obrigatório. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade de serviço declarado pela autoridade máxima do órgão da entidade. Olha aqui as hipóteses de que não tem férias, né? Lembre-se que, de regra, as férias devem ser gozadas integralmente, não podendo ser suspensas ou interrompidas, nem em caso de promoção ou transferência. Só mesmo esses motivos gravíssimos autorização a interrupção ou suspensão de férias do servidor. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o exposto no artigo 77. O curioso é que as férias podem ser interrompidas e não há um limite máximo de gozo. Assim, tanto pode ser interrompida no dia 2 de gozo, no segundo dia de gozo, como no 18º ou no 19º. O que isso quer dizer é que as férias, se for uma hipótese de impedimento de férias, de parar as férias, pode ser travada em qualquer dia das férias. No segundo, mesmo que só tenha gozado um dia de férias, ela pode ser impedida. Até quando só falta um dia de férias. Com as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, até mesmo por requerimento do próprio servidor. Em ocorrência de interrupção em qualquer das etapas, a determinação do gozo do saldo restante de uma só vez, possivelmente refere-se àquela etapa que estava gozada. A eis a consequência de um único fazer. Do parágrafo único fazer a referência do artigo 77. Imagine, olha aqui uma imaginação. Imagine, por exemplo, que um servidor principie o gozo de uma etapa de 10 férias, depois de haver requerido seu parcelamento de 3 etapas. E já no terceiro dia ocorre uma calamidade pública e ele é obrigado a retomar ao serviço. Segurado de emergência, ele será obrigado a gozar de uma única só vez os restantes 7 dias que faltavam de férias daquela primeira etapa. O gozo das duas outras etapas dar-se-á a oportunidade como já havia sido deferido. Entendi, então não adianta, não adiciona, né? É tipo, falta 2 dias, cara. Agora que não tem mais calamidade pública, faz esses 7 dias aí que faltou.